E eu tenho certeza que nós, nessa noite, teremos a felicidade de ouvi-la e aprender mais sobre Amélia Rodrigues, sobre o seu trabalho, sobre a sua importância para o espiritismo, entre outras coisas. Denise, seja bem-vindo, portanto. Olá, Edgar. Olá, amigos internautas que nos acompanham nesse momento. Vamos passar, então, para o segundo bloco. Eu quero começar com a Edinole agora, pedindo para ela fazer uns destaques da biografia de Amélia Rodrigues, né? Ela que tem esse material aí tão farto, tão rico, nós estamos esperando que ela transforme num livro. Pois é. A Amélia Rodrigues, você já falou quando ela nasceu, então, 26 de maio de 1861, e ela foi educada em casa, como a maioria das pessoas na época, das jovens na época, educada em casa, e tinha um parente dela, que era cônego, que passou as primeiras letras para ela, no sentido de, aos 12 anos, ela já começou a aprender línguas. Ela aprendeu latim, aprendeu alemão e aprendeu francês. Então, ela vivia entre os engenhos. Então, as filhas dos senhores do engenho não tinham essa oportunidade, nem o pessoal nem dava esse valor todo. Mas o pai de Amélia fazia questão que a filha fosse devidamente educada para exercer e viver a sua vida, nesse caso, independente. E a Amélia correspondeu muito a isso. Então, quando ela se interessou muito pelo estudo, ela entrou na escola, né, e se formou, entre aspas, e embora não tivesse o curso normal naquela época, ela foi para uma escola que ela já saiu sendo professora e fez concurso para isso. Sendo fazendo concurso, ela foi admitida em Santa Amaro, começou a ensinar, e o pai dela felicíssimo, porque a filha já tinha, né, diferentemente da sociedade da época, uma condição de uma posição interessante dentro da sociedade, que era tão agreste em termos de educação para mulheres, né? Não tinha isso, mas ele incentivava isso. Só que em 1900... Olha, só para, já que eu te interrompi, né, destacar aí, isso é muito importante num contexto em que as meninas não iam à escola, e ela cresce num ambiente que a gente chamou de um ambiente letrado, né, um ambiente de letrado, língua, né, que favorece a cultura. E isso foi muito importante na trajetória dela, né? Sim. Porque ela tinha o apoio do pai, e naquela época também tinha que ter um homem que atestasse o que a pessoa fazia, o que a pessoa queria fazer, ou o marido, ou o pai, ou um irmão importante, e que era importante, que dava todo o apoio, era o pai. E o pai desencarnou, o pai morreu. E então, ela, em 1891, ela saiu de Santa Amaro e se transferiu para Salvador. E aqui já viu, né? Como é que ela vai se equilibrar nesse contexto social, que não devia ser muito diferente do interior, que as leis eram as mesmas, entendeu? Mas ela foi ensinar. Depois de um tempo, ela saiu do Estado, e era muito elogiada, e ela criou escolas aqui em Salvador, escolas mistas. Olha, na época era menino de um lado e menino do outro. Então, ela ousou criar uma escola para meninos e para meninas. E essa escola era particular, né? E eu acho interessante que ela tinha o prazer de conviver com os alunos, e os alunos que faziam depoimento sobre ela, são coisas assim, muito significativas, que a gente viu recentemente no trabalho que fizeram do centenário dela, um aluno dizendo que não era necessariamente aluno, não foi necessariamente aluno, inscrito como aluno, mas ele acompanhava os irmãos que iam para a escola, e ele tinha apenas 5 anos e ia também, e ela permitiu que ele fosse. E eu já a expressão dele, ele dizia assim, e eu fico lá aos pés de Dona Amélia, feito um cachorrinho, deitado lá, ouvindo aula de geografia, aula de ciência, aula de história. De vez em quando eu dava também uma opinião, ela dava risada, e escutava tudo. Quando cansava, ela está cansado, se quiser ir para casa, pode ir, porque ele tinha 5 anos, os outros meninos já tinham 11, 12, entendeu? E ele tem o maior
a maior atenção e devoção por Amélia Rodrigues, por ter tido a oportunidade de permitir que ele assistisse às aulas sem necessariamente ser um aluno cadastrado no contexto, né? O Pampete virou um deputado, a pessoa influente na sociedade, e ele escreveu um livro chamado, assim, Evocação e tal, aí agradecendo a mestra. O Edinônia, eu acho que nessa narrativa que você faz de Amélia, eu acho que duas coisas se destacam. Primeiro, o empreendedorismo, né? Dela abrir uma escola particular em Salvador, ainda num contexto em que as mulheres não eram empreendedoras. Depois, um empreendedorismo em escola, né? Que foi sempre, é sempre visto como um empreendedorismo numa segunda linha, digamos assim. E do ponto de vista da educação, a perspectiva inovadora de reunir meninas e meninos, né? Que isso no século XX é algo que vai ocorrer não exatamente no início assim, do século XX, depois, na década de 40, de 50, que a gente já vê na história da educação no Brasil as chamadas escolas mistas. Mas a Amélia teve assim, um pensamento à frente de seu tempo. Mas voltando aqui para o nosso foco, né, nós temos aí, entre Amélia Rodrigues e Divaldo Franco, uma parceria muito importante, que se dá aí mais ou menos a partir de 1950, que começa inicialmente uma parceria para as palestras públicas, aquelas palestras históricas de Divaldo, algumas estão sendo reprisadas agora na Mansão do Caminho, às terças-feiras, 19h30, que eram palestras em que ele narrava os ditos e feitos do Senhor, como Amélia diz nos seus livros. Então, essa parceria começa primeiro pela psicofonia, ou seja, inspirava as palestras, né, descrevia as cenas que Divaldo apresentava nas conferências no Brasil inteiro. Na sequência, essa parceria ela vai se tornar mais a miúde e mais regular no campo da psicografia. E aí aparecem o que eu chamo dos frutos da parceria, que são livros de contos, com uma temática muito relevante, muito específica, que é a temática dos ditos e feitos do Senhor. Eu gosto muito de usar essa expressão, que eu encontro na obra de Amélia Rodrigues, e os primeiros livros, o Primícias do Reino, Luz do Mundo, eles vão ter uma apresentação histórica, uma contextualização histórica do lugar onde Jesus viveu e daquele período. Então, tem uma riqueza na descrição do período histórico, uma riqueza na descrição da cena cultural em que Jesus estava colocado, dos personagens, muito importante. Então, primeiro, essa cena histórica, cultural, como uma espécie de preâmbulo para os livros. Em Primícias do Reino, isso ocorre. Em Luz do Mundo também, e Quando Voltar a Primavera. E nos contos, nós vamos achar tantos personagens famosos, digamos assim, do Novo Testamento, de onde decorre o meu livro, que eu vou apresentar no final, que é Pedro, é um personagem recorrente nos vários livros, mas também personagens anônimos que nos 4 evangelhos não foram mencionados, nem em Atos dos Apóstolos. E como isso é possível? Porque nessas introduções, a Amélia Rodrigues traz uma informação muito relevante. Ela diz que no mundo espiritual, em torno da Terra, há a tradição de cultivar os ditos e feitos de Jesus, e que os espíritos se reúnem para eventos específicos sobre esse tema. Então, você imagina quem vai lá falar, né? Quem vai expor? Então, aqueles que conviveram com Jesus. E como são essas cenas, né? E a gente vê coisas no cinema hoje, né, em 4K, alta definição. Então, imaginemos esses livros, essas cenas. E ela diz também que há informações no mundo espiritual que não estão nos livros da Terra. Essa informação, Edgar, ela é muito importante porque ela coincide com uma apresentada por Emmanuel e Chico Xavier, e que está no livro Testemunhos de Chico Xavier, por Sueli Caldas Schubert, que aí a gente usa aquele critério kardeciano de universalidade do ensino dos espíritos.
Claro, claro. Né, quem pegar o Testemunhos de Chico Xavier vai ver que num dado capítulo, numa das cartas de Chico a Vantuil de Freitas, ele fala sobre um sonho que ele havia tido e que ele recorda muito claramente com Emmanuel, veja, não era Chico, Emmanuel, afixando cartazes que anunciavam pregações sobre a vida de Jesus na Terra. E Emmanuel, que é para nós a alta hierarquia, né, o autor de Paulo Estevão, com aquele detalhamento ali da vida de Paulo Estevão, era Sim. um pregador de cartazes do reino. Inclusive, esse é o título fascinante do capítulo. isso, né? É fascinante. É fascinante. E aí, essa coisa da universalidade do ensino dos espíritos. O que está dito lá por Chico Xavier, Amélia Rodrigues diz aqui na introdução dos seus livros, reafirmando essa experiência que eu confesso a você, eu vivo fazendo o esforço da minha vida para um dia ter direito a ir numa dessas sessões. No último Nossa, iria lugar, ser maravilhoso. Né? Não sei quando isso vai ocorrer, mas eu gostaria de ir. Né? Todos nós gostaríamos. Então, nós temos essa parceria que começa aí na publicação dos livros, o Primícias do Reino sai em 67, o Luz no Mundo sai em 71. Na sequência, nós vamos ter essa parceria se ampliando com Quando Voltar a Primavera, que é um dos livros assim da minha paixão pelo título. Essa capa aí da Leal, uma capa nova, belíssima, nessa janela, esse jardim. Depois nós temos A Flores no Caminho, de 82, e em 87, Pelos Caminhos de Jesus. E aí eu queria chamar a atenção dos nossos internautas para a poesia que já está nos títulos. Né? Sem dúvida, eu chamar essa atenção. Né? Isso. Pode falar, Edgar. Eu ia dizer que a gente já percebe essa inclinação poética, lírica, né, de Amélia Rodrigues através dos títulos, né? Isso. Só isso já dá um destaque da sensibilidade, né? Isso, desse espírito, da forma como ela vai descrever. Eu tenho um trabalho anterior a esse que está publicado, em que eu vou analisando os adjetivos usados para se referir a lugares, se referir a pessoas na obra de Amélia Rodrigues, e é de uma leveza, de uma poesia, de uma beleza, que nós nos sentimos transportados para esse lugar. Aí nós temos na sequência o Trigo de Deus, de 92, Dias Venturosos, de 97, o Até o Fim dos Tempos, de 2000, né? E vamos ter, por fim, aqui A Mensagem do Amor Imortal, de 2008, e o Vivendo com Jesus, que é de 2012. Além dos infantis, porque eu acho que aqui nós temos um plus na obra de Amélia Rodrigues. Ela volta com o seu entusiasmo de educadora, eu não diria de professora, não colocaria nessa categoria inicial, mas uma categoria acima, de educadora, com esse olhar para a infância. Nós temos O Vencedor, que é de 94, um campeão de vendas extraordinário livro O Semeador, que está aí com a capa nova, e temos O Anjo da Misericórdia, que a ilustração é assim, é um tanto apagada mesmo, não é que a imagem está ruim, que é de 2018. 3 livros para trazer para as crianças a mensagem de Jesus. Então, é O Vencedor, O Semeador e O Anjo da Misericórdia. São os 3 livros infantis de Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco. E aí nós vamos ter algumas mensagens, eu não vou precisar aqui quantas, porque eu não sei de memória quantas são, mas ela aparece em vários outros livros de mensagens de Divaldo Franco, falando sobre a criança, sobre a educação, sobre a maternidade. E eu vou dar o destaque aí para o Sementes de Vida Eterna, o SOS Família, e também nós vamos ter o belíssimo poema da gratidão, aquele poema com o qual Divaldo encerra as suas conferências, que está no livro Sol de Esperança, e o poema foi psicografado na Argentina em 1962. Então, veja, né, esse espírito, provavelmente com uma vinculação aí com as terras da Gabriela Mistral, para citar uma... Aliás, a Gabriela é chilena, desculpa aí, apaga isso, para a vinculação de Amélia Rodrigues com a Argentina,
Claro. E ela nos brinda com o poema da gratidão. Aí nós temos os desdobramentos dessa parceria de Amélia com Divaldo Franco, porque nós temos um entusiasmo muito grande pela Amélia Rodrigues, mas não podemos esquecer a mediunidade segura de Divaldo Franco. É graças ao Divaldo que nós temos acesso a essa literatura que vem do mundo espiritual ao nosso encontro. Então, somos muito gratas a ele. Eu, particularmente, sou muito grata, porque ele me permitiu também fazer parte dessa parceria. Quero destacar o livro do Álvaro Crispino, Sou Eu, em que o nosso amigo Álvaro fez uma coletânea dos textos da obra de Amélia Rodrigues relacionados à paixão de Cristo. Então, aquele momento final ali da crucificação. O Álvaro também faz umas análises nesse livro, traz referências bibliográficas muito importantes. Depois, que, aliás, Denise, o título que o Álvaro Crispino dá também é muito singular, né? Muito. Que trata-se daquele evento reconhecido por todos nós ali no horto, não é? Onde Jesus se identifica tal qual a requisição inicial daqueles seguranças do Sinédrio, no momento em que Judas vai lhe conferir o beijo da traição, né? Então essa singularidade é muito especial, porque nos parece assim que ele identifica a figura de Jesus em contraponto à figura do Cristo. Uhum. E quando questionado, né, quem é Jesus de Nazaré, a resposta é essa: sou eu, né? Cuja firmeza foi tão relevante e significativa que nos relatos, sobretudo joaninos, né, nós vamos verificar que todos ali se estremeceram, né, diante dessa segurança e autoridade moral de Jesus. Exatamente. Então o Álvaro recolhe esse título aí, faz um excelente trabalho. Nós temos, na sequência, o Pérolas Evangélicas, né? Essa série em 2 volumes, nós estamos falando de 2 volumes mesmo, em que o casal Baldovino, Henrique e a Regina, fazem um levantamento de conceitos, de descrições na obra de Amélia Rodrigues. Foi um trabalho assim de décadas, editado pela Leal. Isso é, de fato, um par de pérolas. São 2 volumes que eu recomendo a todos. Então, há toda uma descrição, aliás, não é uma descrição, é uma compilação de nomes, conceitos, lugares, passagens, e nos ajuda muito a estudar a obra de Amélia Rodrigues. Então, um material que eu recomendo. E, por fim, agora, o meu livro, O Humano Demasiado Humano, A Transformação Moral de Pedro, uma leitura dos contos da obra de Amélia Rodrigues, psicografados por Divaldo Franco, nesses livros a que eu me referi antes, focalizando essa personagem. E na obra de Amélia Rodrigues, o que me interessou e o que me encantou é o soerguimento de Pedro. Então, ela o apresenta em inúmeras situações do cotidiano, privando da interlocução, da intimidade, da convivência com Jesus, mas nós encontramos em Amélia o soerguimento de Pedro. Encontramos o arrependimento, a amargura, mas, sobretudo, a superação. Então, foi com foco no soerguimento de Pedro que eu escrevi esse livro.